Oi pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje é de farmacologia. Então essa aula nós vamos falar continuar falando sobre mediadores químicos. Nós falamos sobre os agonistas nicotínicos, agora nós estamos falando sobre os antagonistas muscarínicos. Então é bom que vocês dêem uma revisada na aula passada, para que, na verdade, é uma continuação, né? Então, antagonistas muscarínicos, os fármacos que se ligam aos receptores muscarínicos, lembrando que existem dois, lembra lá na nossa outra aula? Então, são os receptores nicotínicos e os receptores muscarínicos. Então, os fármacos que se ligam aos receptores muscarínicos, mas promovem os efeitos contrários aos da acetilcolina, podem ser chamados de então antagonistas muscarínicos. Então podem ser chamados também de parasimpatolíticos, pois vão bloquear os efeitos parasimpáticos da acetilcolina. Os principais efeitos biológicos dos antagonistas muscarínicos, portanto, são o que esses antagonistas que vão bloquear os receptores, que vão fazer o efeito antagonista, são, né? Quais são esses efeitos? Inibição da secreção salivar. Então, ao invés de ativar a secreção, eles vão inibir, eles vão bloquear a secreção salivar. Vai ficar com a boca seca, tá? Vai inibir a lágrima, inibição brônquica e sudoríparas, vão causar taquicardia, vão causar dilatação das pupilas, que é chamado de midríase, vai elevar a pressão intraocular, vai inibir a motilidade gastrointestinal e vai relaxar a musculatura lisa e os movimentos estimulatórios do sistema nervoso central. Então, tudo isso são efeitos biológicos de medicamentos antagonistas muscarínicos. Dentre os mais utilizados na atualidade estão a atropina, a iosina e o ipatrópio. Então esses medicamentos, eles são utilizados e são considerados e classificados como antagonistas muscarínicos. Vão se ligar a receptores muscarínicos, mas não vão ativá-los, porque eles são antagonistas, eles vão inibir, eles vão bloquear os receptores, tá? A atropina e a iosina são de ocorrência natural. Então, são altamente lipossolúveis, né? Podendo ser rapidamente absorvidos pelo intestino ou saco conjuntival, no olho, tá? A conjuntiva. A atropina ela pode ser usada clinicamente como adjuvante da anestesia, já que promove uma diminuição da secreção e da broncodilatação. Então esses são usados também como adjuvante também da anestesia. Também pode ser utilizada para o tratamento de envenenamento por anticolinesterásicos, tratamento da bradicardia e da hipermotilidade gastrointestinal como um antiespasmódico. Então a iosina aqui, ó, a atropina, tem a atropina e a iosina. Então eles também podem ser utilizados para o tratamento também de envenenamento por anticolinesterásico. Então ele é como se fosse um antídoto da acetilcolina. Tratamento então da bradicardia e da hipermotilidade gastrointestinal como antiespasmódico. A atropina também causa dilatação nas pupilas.
tornando-a não responsiva à luz, com efeitos colaterais. Como efeitos colaterais estão retenção da urinária, ressecamento da boca e visão embaçada. A midríase, né, que é a dilatação da pupila, é quando o médico oftalmologista pinga lá para fazer o exame, porque daí causa essa dilatação, ele consegue olhar lá dentro, na luz dos olhos, como é falado, tá? E como efeito colateral, existe uma retenção urinária, seca a boca e a visão também fica embaçada. A ingestão de alta quantidade de atropina pode causar também uma acentuada irritação, uma hiperatividade, febre e sudorese. Então, para a reversão do quadro, pode ser administrado o antídoto, que é a fizostigmina. A iosina, ela pode ser usada clinicamente, assim como a atropina, como adjuvante também da anestesia, tratamento de envenenamento, bradicardia e a hipermotilidade gastrointestinal. Ainda também pode ser usado para tratamento da cinetose, que é enjoo, já que possui um efeito antiemético. Os efeitos colaterais são os mesmos da atropina. Então aqui, ó, efeitos colaterais. Retenção urinária, ressecamento da boca e visão embaçada. Já o ipatrópio, ele é utilizado por inalação, como broncodilatador da asma e bronquite. Então o ipatrópio, ele é o famoso atrovente, que é usado quando a pessoa tem asma e bronquite. É colocado em forma de gotas, né, na inalação. Daí tem os fármacos bloqueadores neuromusculares. Então, alguns fármacos podem ser utilizados como adjuvantes na anestesia para bloquear a função neuromuscular, facilitando, no caso, a intubação do paciente. Então, essas substâncias elas vão interferir a ação da acetilcolina, bloqueando os seus receptores, tá? Então, são fármacos antagonistas, ok? Bloqueando o receptor. Por coincidência, nós vamos dar um exemplo assim que eu acho que vocês vão entender perfeitamente e muito rápido. Nesse tempo de pandemia, né, que nós estamos vivendo, no hospital é utilizado para esses pacientes que estão com Covid-19, aqueles que precisam de ventilação mecânica, né, eles precisam ser entubados, né? Então, existe um tubo endotraqueal, mas para que faça esse procedimento, precisa de um relaxante muscular que melhore, que facilita essa intubação do paciente. Então, olha para vocês verem que bacana. Um dos exemplos que são usados muito no hospital é isso. É o pancurônio, o vecurônio, o atracúrio. Esses medicamentos, eles estão sendo muito utilizados. E ontem mesmo eu vi no jornal falando que tem hospitais que já está em falta esses medicamentos. Então esses medicamentos são essenciais nesse período de que os pacientes estão necessitando da UTI para ser entubado. Então quando, né, o povo fala assim, a gente vê na televisão, ele precisou ser entubado. Esse procedimento de intubação é usado esses medicamentos, porque daí relaxa a musculatura e consegue fazer com sucesso esse procedimento de intubação. Esses fármacos são pouco absorvidos e eles são rapidamente excretados do organismo. Existe uma rápida absorção, então eles são rapidamente excretados pelo organismo. Como eles bloqueiam os receptores da acetilcolina,
são considerados, então, antagonistas desses neurotransmissores, que são a acetilcolina, tá? Produzem paralisia motor, incluindo músculos oculares, músculos da face, dos membros e da faringe. Esse último que é o facilitador da intubação. Então, olha para vocês verem como está recente essa matéria nesse período. Então, ó, vocês podem aí, então, já imaginar que para uma pessoa com Covid-19 que esteja necessitando de UTI, porque está precisando ventilação mecânica, vai aí esse medicamento que vai facilitar a intubação, tá? A maioria desses fármacos são metabolizados pelo fígado e excretados pela urina. Entretanto, deve-se atentar para a forma de eliminação, visto que muitos pacientes submetidos a procedimentos anestésicos cirúrgicos podem ter comprometimento renal. Então, aqueles pacientes que têm o rim comprometido, todo o sistema renal comprometido, é muito perigoso. Então, pode potencializar a paralisia causada pelo esse fármaco, tá? O pancurônio é um composto esteroidal e promove menos taquicardia em comparação a outros bloqueadores neuromusculares. Ele apresenta velocidade de início de ação intermediária, entre 2 e 3 minutos, com longa duração. Então, olha, a ação dele é muito rápida, né? A velocidade de ação desse medicamento é muito rápida, tá? O vecurônio, ele é um bloqueador neuromuscular bastante utilizado na atualidade por produzir poucos efeitos colaterais. Ele apresenta velocidade de início e duração de ação intermediária em relação ao nosso pancurônio, ok? E já o atracúrio, também bastante utilizado. Nossa, o atracúrio é muito mesmo utilizado. Ele apresenta velocidade de ação e duração de ação também intermediária. Como efeito colateral, produz hipotensão transitória. É metabolizado no plasma por degradação química, uma forma incomum de metabolização de fármacos, tá? Então, para que a gente não entre na disciplina química, né? Eu quero que vocês façam para mim uma pesquisa sobre essa degradação química. Como que um fármaco é metabolizado no plasma por degradação química? Aqui está dizendo que é uma forma incomum essa metabolização, lá na farmacocinética, lembra? Então, ó, uma dica, procurem a bula desse medicamento, tá? Do atracúrio. Nós estamos falando de atracúrio aqui, gente, ó, tá vendo? Então procurem em PDF a bula da Anvisa em PDF do atracúrio. Pode ser que essa explicação esteja lá, essa metabolização por degradação química. Ou façam uma pesquisa vocês em outros lugares para ver. Então eu quero que vocês mandem para mim. Essa é a primeira pesquisa dessa matéria, ok? Daí tem os fármacos que inibem a liberação de acetilcolina. Então, para que a acetilcolina seja liberada lá das fibras sinápticas, lembra que vocês fizeram a pesquisa também, é necessário que ocorra a entrada de cálcio no interior do neurônio. Algumas substâncias inibem a liberação de acetilcolina pelos neurônios, bloqueando a entrada de cálcio nessas células neurais. O íon magnésio, né, alguns antibióticos, como a streptomicina e a neomicina, e algumas toxinas agem dessa forma, produzindo paralisia muscular. Um exemplo de toxina que provoca paralisia muscular ao inibir a liberação da acetilcolina é a toxina botulínica, tá? Essa toxina ela é produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, presente em alimentos industrializados. Essa é aquela que causa uma doença, tá? Ela vai causar uma paralisação muscular. Vocês já ouviram falar assim
não pode comprar, evitem comprar um enlatado amassado. Esse amassado da lata, ele pode estar contaminado por essa bactéria, pode ter causado uma entrada aí de bactéria. Então a gente tem que evitar esses enlatados, porque dizem que pode estar contaminados, tá? O indivíduo sofre então uma intoxicação ao ingerir essa toxina que está presente no alimento. Os efeitos da intoxicação pela toxina botulínica são então a paralisia motora e parasimpática progressiva, com ressecamento da boca, turvação da visão, dificuldade em deglutir, então você tem dificuldade em comer, e paralisia respiratória progressiva. O que é isso? Vai tendo aquela dificuldade de respirar progressivamente. Então, um dia você está mais ou menos e vai aumentando essa paralisia respiratória, tá? A mortalidade frente a essa intoxicação ela é bastante alta, visto que nenhuma substância antitoxina é eficaz após a ligação da toxina ao receptor da acetilcolina. Então aqui a gente tem, ó, um bloqueio, tá vendo esse em amarelo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó. Aqui. Então, tá vendo esse bloqueio aqui, ó? Vamos lá de novo. Aqui, ó, existe esse bloqueio, tá vendo? Então, ó, é como se bloqueasse esse receptor. Tá vendo a acetilcolina, ó? Acetilcolina aqui, acetilcolina, 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 tá? Daí vem essa ação butolínica aqui, essa toxina vem e vai bloquear aqui, ó. Há um bloqueio de quem? Da acetilcolina. Tá vendo, ó? Tá vindo a acetilcolina, tá chegando. E o que que vai fazer? Vai haver um bloqueio, tá? E esse músculo aqui, ó, ele fica bloqueado. Então há uma paralisia desse músculo por conta dessa toxina aqui, tá? Então isso daí foi a finalização, né? Eu finalizei aqui os mediadores químicos, tá? É uma matéria bem complexa, tá? Precisa ler o conteúdo, depois ouvir essa explicação, essa aula vídeo. E é bom também ler livro, tá? Para que isso seja bem absorvido por vocês. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa matéria. Qualquer dúvida pode ir perguntando no grupo. Evita perguntar no privado, porque às vezes aquela mesma frase que eu sempre falo, a sua dúvida pode ser a dúvida do colega. Então, pergunta no grupo, não tenha vergonha, pode perguntar. Porque como para mim é uma coisa tão comum, é o meu dia a dia, né? Esses medicamentos, a ação desses medicamentos. Então, às vezes, eu acho que eu estou explicando, né? De uma forma efetiva para vocês, mas vocês ainda não estão entendendo. Então pergunta, me cobram, tá? Eu tô aqui para ser cobrado por vocês. Então não entendeu? Pode perguntar que eu vejo uma forma melhor, sempre melhor de explicar. Mas assim, tenta entender primeiro o que é um receptor,
está na célula, esses receptores, está ali no tecido. Daí existem dois tipos de receptores, os muscarínicos e os nicotínicos. Daí tem a acetilcolina, daí tem os antagonistas, os agonistas. Tenta primeiro definir o que é antagonista, o que é agonista, para que seja entendido o conteúdo, ok? Então, um grande abraço e até mais, pessoal.